Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério. Vamos então para mais um vídeo do meu diário de trade e hoje um dia que eu termino bem frustrado com a minha performance, bem frustrado com as minhas decisões no mercado. O mercado fez um movimento muito bom, um movimento técnico, mas eu tomei decisões erradas ali na estruturação e acabei o dia estopado. Hoje, quinta-feira, dia 7 de agosto de 2025, eu comecei o dia analisando aqui como último movimento de ontem, um movimento de equilíbrio, onde eu estava enxergando o topo na máxima de ontem e o fundo ali na barra 103, na mínima da 103, né? Então, comecei o dia analisando isso aqui como fundo, isso aqui como topo, marquei os 50% e começo o dia mais ou menos imaginando algum tipo de operação que pode vir a acontecer aqui no topo, tá? A gente vê a barra 1, 2, 3, né, essas barras fazendo aqui um range na abertura. Então ele acaba fazendo um equilíbrio de abertura aqui, ó, nessa região. Ok, ainda assim eu estou com a cabeça um pouco mais vendedora na abertura do mercado. Mesmo que eu comecei a assistir ali, eu comecei a perceber o mercado fazendo sinais aí de pressão compradora. Aqui na barra 8, 9, 10, né, a barra 11. Sinais aqui de pressão, tá, nessas aqui, ó, tentando sair dessa região de equilíbrio. Então, na barra número 11, quando fechou a barra número 11, eu já poderia ter comprado, mesmo que ele não tivesse se distanciado 20% do tamanho do range, que é mais ou menos uma das regras de filtro que eu gosto de usar, mas eu poderia até ter feito a compra ali. Mas até mesmo porque, como estava distante, ou melhor, como a distância da saída do range ainda não era de 20%, o que eu optei? Por fazer uma entrada por acionamento, uma entrada com ordem stop acima da barra número 11. A minha ideia o que era? Se ele viesse aqui acima, eu iria comprar para poder alongar aqui o trade acima, por considerar que após a saída dessa região aqui, mesmo sabendo que eu tenho aqui ó, uma linha que eu marquei aqui, que é uma região de resistência aí, de tempos gráficos maiores, de diário, né? Ainda assim, eu acho que a partir daqui ele poderia acionar força e o mercado se desenvolver para cima, tá? Porque eu estou vendo pressão compradora aqui, os vendedores praticamente não conseguiram fazer nada durante o dia até aqui. Entrei na barra número 12, eu entrei aqui com 14 contratos, a minha ideia aqui era buscar 270 pontos de alvo e um stop de 430 pontos. Meu stop era de 430, eu vejo a barra 12 fechando já vendedora, que era bem ruim para a minha entrada, né? Que como eu fiz por entrada por acionamento, eu tive que entrar com a barra aberta, né? Não, a barra não estava fechada. Não é a melhor maneira que eu gosto de entrar, mas ainda assim eu acho que fazia sentido manter o trade, porque ali ele poderia estar apenas saindo em desequilíbrio forte, né? Com pequenas correções rasas. A 13 já é uma barra que frustrou bastante, porque ele já veio tocar direto aqui na média de 9, voltando para dentro dessa região de equilíbrio, mas ainda não tinha tocado meu stop. Na 14 também não, e como eu estava próximo ali do stop, eu optei por não sair antecipado do fechamento da 13 ou então no fechamento da 14. Tá? Ele chegou a andar 340 pontos contra a minha operação, e eu tinha um stop de 430, então eu estava aí a 90 pontos do meu stop. Quando a 15 fechou ali uma barra de definição, a 16 quase chegou próximo do meu ponto de entrada e fechou negativa, eu já estava procurando um bom ponto para sair, na tentativa de sair ou no 0 a 0 ou sair minimamente aí negativa nessa operação, porque essa região, por ser uma região de interesse vendedor, que uma região de topo de um equilíbrio anterior, como ele não se desenvolveu, eu já estava acreditando que ele poderia fazer aqui um topo duplo, dar um sinal de venda e eu entraria vendendo para tentar buscar os 50% daquele range, tá? Então eu saí antecipado, saí praticamente no 0 a 0 ali, saí com R$60 negativo nessa operação, 20 pontos para trás, tá? Só que aí depois disso a gente vê o quê? A 17 quando ela fechou e eu saí com a barra em andamento, eu poderia de repente ter esperado a barra fechar. Aí já foi um erro de decisão, porque quem acompanha meus vídeos há mais tempo sabe que geralmente nesses tipos de trade que eu faço de abandonar, ou eu faço quando é para baixo ali, aguardando a barra fechar, ou quando ele vem a um ponto para baixo, e se eu vou sair mais ou menos nesse 0 a 0, eu geralmente prefiro ver o mercado falhando de novo ali naquela região de topo, e aí sim eu tentaria sair no 0 a 0. Acabei gerenciando diferente da maneira como eu geralmente gerencio, sair antecipado, tentando aí ganhar tempo para poder fazer uma venda, né, e até sair com um resultado melhor. Com isso, eu não esperei a barra fechar, ela fechou a 17, uma barra positiva, uma barra compradora, já tocando essa região de resistência aqui de dias anteriores. O que eu faria se eu não tivesse saído aqui? Eu teria aguardado mais uma barra,
porque ou provavelmente eu iria proteger no 0 a 0 e iria aguardar. Tá? Depois disso, a barra número 18 já foi acima, ele já provavelmente estaria chegando no meu alvo, teria até chegado no meu alvo já na barra número 18. Ó. Eu teria saído no alvo nela aqui com 270 pontos. Então, aqui foi um primeiro trade que eu fiz. Depois eu vejo a barra 18, já rompendo essa região, confirmando o rompimento dessa região aqui da mínima ou melhor, da máxima de ontem. E confirmando também aqui, ó, a ideia de ter compradores acima dessa região aqui de resistência aqui de dias anteriores. Eu poderia ter entrado na barra 18, comprando de novo, né, como um desequilíbrio muito forte. Não fiz. E eu poderia também ter feito por acionamento acima da 18. Não fiz. Com isso eu vi a barra 19 indo rápido demais. Eu baixei o time frame ali para 2 minutos para tentar achar uma entrada. Mesmo nos 2 minutos ele não estava recuando, ele não estava voltando as barras. Ó. Vou colocar aqui nos 2 minutos para mostrar para vocês. Ele não estava fechando barra negativa. Quando fechou, foi a barra 47 do 2 minutos, fechou negativa. Aí sim eu entrei com 13 contratos. Eu entrei aqui buscando 290 pontos de alvo dessa vez e um stop aí um pouco mais abaixo da barra, que aí seria 465 pontos. Vou voltar para 5 minutos. Então aqui, ó, meu stop seria de 465 pontos abaixo da barra 19, um pouco mais abaixo da 19, e o alvo de 290 pontos. Por quê? Porque eu estou enxergando agora força compradora. Eu entendo que a barra 17, a 18 e a 19 tem sinais de força, mesmo que a 19 não tenha sido boa, né? Porque ele tenha fechado aí abaixo dos 50%, mas pelo conjunto, eu sei que, mesmo que eu não tenha força, eu tenho pressão compradora. Então, eu estou esperando o mercado se deslocando mais acima do que ele estava ali. Então, eu acho que ele poderia sim chegar no meu alvo. E eu sei que eu tenho uma outra região aqui ó, de suporte, ou melhor, de resistência, de dias anteriores que eu já tenho marcado aqui no gráfico no 136,741. Então, eu estava aqui muito confiante que o mercado iria ir até o meu alvo, tá? Aí eu vejo a barra número 20 já com uma perda de força, né? Uma correção rasa. A 21 também. Na 22 eu estou esperando que o mercado vá fazer uma nova máxima, ele acaba não fazendo. Na 23 também não. Na 24 também não. Ele dá um micro equilíbrio aqui nessa região e aparece a barra número 26 já fazendo aparecendo vendedores abaixo, né? Aqui eu já estou considerando que o mercado está em desequilíbrio fraco comprador. E nesse desequilíbrio fraco, eu estou acreditando que ele vai fazer aqui uma correção profunda, tocando nessa média de 9, ou quem sabe até mesmo tocando na média de 20, mas que ele vai buscar aqui uma nova máxima. Por isso que eu mantenho o meu trade. E como eu também já estava frustrado do primeiro trade, que foi no meu alvo, eu acabei saindo antes, a minha ideia era não sair antecipado desse segundo trade e deixar ele ir ou para o alvo ou para o stop, tá? Aí depois disso, eu vejo a barra 27 chegando muito perto do meu stop, mas fechando aqui aparecendo compradores, né, deixando aqui uma sombra. Isso me mostra que eu tenho pressão compradora ainda nessa região. Eu tenho compradores nessa região aqui com pressão. Eu ainda estou muito confiante que o mercado vai fazer uma nova máxima no dia, então eu mantenho meu trade ali. E aí depois disso eu vejo a 28 indo a favor. Né? Então, mais um bom motivo para manter o trade. A 29 veio contra, eu já estou muito próximo do meu stop, então não adianta nada, também eu saí antecipado. E na barra número 30, aí sim aconteceu aquele motivo que eu falei para vocês sobre eu estar frustrado. Porque o que acontece? Eu estou vendo esse movimento aqui, quando fecha a 29, e eu estou percebendo que o mercado agora, ele ainda está em desequilíbrio fraco comprador, mas ele já está formando aqui um equilíbrio nessa região. Se é um equilíbrio, nessa região de fundo, eu teria que ter compradores. E o meu stop está nessa região de fundo. Então é muito ruim eu ser estopado nessa região. Eu poderia, de repente, mexer o meu stop, trazendo o stop um pouco mais abaixo. Só que aí entra numa questão de um dilema. Eu estou vendo o movimento no price action, me dando aqui sinais que o meu stop está numa posição ruim e que eu poderia ser violinado. Mas ao mesmo tempo eu tenho que pensar em manter a minha disciplina e não mexer no stop, que é uma das regras que eu deixo aqui muito claras para o meu operacional, que era não mexer o stop. Eu sei que se eu mexer esse stop, aumentaria a chance do meu trade ainda ser positivo, eu iria colocar provavelmente aqui abaixo da 18, mas eu optei então por não mexer no stop, manter a disciplina, porque o que acontece? Hoje, se eu tivesse mexido no stop, teria dado certo. Mas outras vezes mexendo no stop eu vou aumentar o meu loss, então não tem porquê. É muito mais vantagem eu aceitar o stop se for o caso, e vai acontecer isso poucas vezes, né? Hoje aconteceu.
Ó, eu tomei um stop aqui na barra número 30. Se eu colocar no 1 minuto, vocês vão ver que o meu stop foi exatamente numa barra de 1 minuto. Foi nessa barra aqui, ó. Da barra 147 de 1 minuto. Foi aqui, ó. Então eu tomei o stop praticamente no tick. Ele chegou a dar um tick só abaixo do meu stop. Tomei um stop aqui e logo depois a gente consegue ver sinais dos compradores, daquela pressão compradora que eu estava falando para vocês. Então a barra 30 fecha compradora, a 31 me dando sinais de força, a 32 uma tentativa de vendedores que é frustrada já pela 33 e ele vai indo mais acima e teria ido até o meu alvo. Ó. Se eu colocar aqui para vocês verem, ó, 290 pontos, eu teria saído no meu alvo lá na barra número 39. Tá? Mas, infelizmente, acabou me dando um stop de 2R no dia, um stop pesado, e eu fico frustrado por ver o mercado fazendo os movimentos técnicos, né? Ele aconteceu de acordo com a leitura que eu fiz, mas as minhas decisões aí de timing de entrada, posicionamento de stop, né? E principalmente do momento que eu entrei ou que eu abandonei o trade, acabou influenciando aí negativamente no meu resultado do dia de hoje, tá? Infelizmente. O lado bom, se eu tiver que ver um lado bom, é ver que a minha leitura estava certa e que o operacional funcionou. O lado ruim, que é o que fica frustrado, é que hoje o meu resultado fica negativo porque eu operei errado. Eu operei mal hoje e acabei executando errado aí o meu operacional. Se eu não tivesse entrado na 19, por exemplo, tá? Porque eu poderia ter considerado que a 19 já estava bem esticada e faria muito sentido. A média de 9 estava aqui, a média de vídeo aqui embaixo. Eu poderia não ter entrado aqui na 19. Eu teria que aguardar o mercado mudar o ciclo ou para um desequilíbrio forte, me dar um sinal, ou para um desequilíbrio fraco, que provavelmente eu iria preferir. E aí, com isso, eu teria tido 2 bons sinais. Um aqui na barra número 28, que eu poderia ter entrado, ou na barra 30, que eu poderia ter entrado. Ambas eu buscaria a máxima do dia, então eu também teria saído positivo. Ou seja, a leitura estava correta, o operacional funcionou mais um dia, né? Funcionou hoje, que os movimentos foram bem técnicos, mas de fato eu executei errado e acabei prejudicando o meu dia. Então vou aqui em negociação, relatório de performance. Então, ó, no dia de hoje, tá, na conta simulador aqui eu não tenho nada, e na conta real eu fechei negativo com menos 2 R's hoje, tá? 1.278,64. Então, ó, 2 operações. A primeira eu saí antecipado com 20 pontos, a segunda estopada em 465 pontos, tá? Meu segundo trade chegou a andar 150 pontos a favor, eu queria 290. Infelizmente, ele acabou voltando e me dando stop. Então, aqui ó, no gráfico de operações, no gráfico de patrimônio. E hoje aí, infelizmente, fechei negativo. Mas eu espero que vocês tenham tido um ótimo dia. Coloca nos comentários como vocês viram o dia de hoje, se vocês saíram positivo. Eu acho que boa parte da galera que já mais ou menos entende meu operacional ou que opera parecido com a maneira com que eu opero, deve ter saído positivo hoje, tá? Eu saí negativo porque, de fato, executei muito mal hoje minhas operações. Então agora, infelizmente, eu tenho que ajustar a casa, ajustar minhas questões aqui para os próximos dias eu operar bem, né? E poder recuperar meu resultado e também até mesmo melhorar o meu mês, que agora fico negativo nesse momento, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like, isso ajuda bastante o meu canal e mostra que vocês acompanham os vídeos. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar aí diariamente todas as operações que eu faço aí no Mini Índice, demonstrando a realidade para vocês nos dias bons e nos dias ruins como hoje, e explicando para vocês o porquê que eu considero que o dia foi ruim e quem sabe vocês conseguem até mesmo pegar uma lição positiva em cima de algo que deu errado para mim. Beleza, pessoal? Então fiquem agora com as operações de forma acelerada e até o próximo vídeo.